de março de 2015. São Paulo embarca para a Argentina sem Kardec e Luiz Fabiano. Timão faz treino na Arena antes de enfrentar o Danúbio. Será a 100ª partida do Corinthians na Libertadores. Valdívia volta ao Palmeiras e pode estrear no final de semana. Santos deve receber 2 jogadores para mandar Thiago Ribeiro para o Atlético Mineiro. E ainda, a reunião de 3 lendas do boxe brasileiro. E começa a venda de ingressos para competições dos Jogos Olímpicos de 2016. A Gazeta Esportiva começa falando do São Paulo, que conseguiu driblar a crise de transportes na Argentina e já está no país vizinho. Amanhã o tricolor enfrenta o São Lourenço em jogo que deve definir o futuro da equipe na Libertadores. Uma vitória deixa o time do Morumbi muito perto de uma vaga para a próxima fase. Por outro lado, uma derrota coloca o time de Muricy Ramalho em situação difícil para a sequência da competição. O repórter Adriano Dolfi acompanhou nesta manhã o embarque para Buenos Aires. Confira. Foi um embarque sem incidentes, com Rogério Ceni e Paulo Henrique Ganso apressados. E também com desfalques para o técnico Muricy Ramalho. Os zagueiros Rodrigo Caio e Dória permaneceram em São Paulo por opção do treinador. Luiz Fabiano, com uma lesão muscular, também fica de fora. Já o atacante Allan Kardec vai passar a terça-feira acompanhando o nascimento de sua filha, mas deve viajar para Buenos Aires para o duelo contra o São Lourenço no dia do jogo. Viagem em meio a recentes protestos da torcida. Uma pressão no momento crucial e decisivo na Copa Libertadores. Eu acho que a gente tem que botar na cabeça que o único modo que a gente tem para acabar com essa situação é ganhando, trazendo os bons resultados e nada mais melhor que essa oportunidade que a gente tem de ir para a Argentina, ir lá fazer uma boa partida e voltar com um bom resultado. Alexandre Pato deve atuar como titular. O jogo contra o São Lourenço é a chance para talvez carimbar a classificação e sair da crise. É um jogo difícil, é um jogo que todos querem jogar e acho que nós estamos indo com tudo, que a gente precisa dessa vitória para nos dar tranquilidade para a próxima fase. O atacante recentemente concedeu entrevista falando sobre a saudade da Europa e da cidade de Milão, mas ele garante que foi mal interpretado. Eu não falei nada de eu querer voltar, de eu abrir a possibilidade para ninguém. Eu acho que a matéria que está saindo aqui, acho que foi cortada pela metade. Eu acho que a saudade, sim, eu tenho de Milão, porque eu morei lá 7 anos e eu nunca fecho as portas para nenhum clube, como eu abri para o São Paulo, como eles abriram para mim. Então, eu estou feliz no São Paulo, pretendo continuar, mas o meu contrato acaba no final de dezembro. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, então até por isso tem que tomar muito cuidado com o que você fala, né, Pato? Que de repente pode ter que voltar a jogar no Corinthians ou ter que ir para outro canto. O momento de São Paulo é ruim, eu sinceramente não vejo esse comportamento da torcida como algo positivo, muito pelo contrário, só cria uma ansiedade maior, não ajuda em nada. Esse tipo de comportamento, ele não tem a ver, e eu já falei isso aqui, eu estou nessa bancada, Chico, há quase 2 décadas. São 17 anos que eu completo agora em abril. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu falei que esse tipo de comportamento de torcida organizada não revela amor ao clube. Sabe, não é uma manifestação de afeto, muito pelo contrário. É um processo de autoafirmação. Qual é o objetivo desses caras? Mostrarem para os outros que eles são fortes. Que eles mandam, que eles aterrorizam, que eles fazem, acontece. É só autoafirmação, é só olho para o próprio umbigo, para se sentir poderoso. É uma questão de autoestima, apenas. Agora, de resultado prático, nenhum. Isso não traz nenhum benefício. Se os jogadores ganharem no São Lourenço, não vão ganhar porque os torcedores foram lá e aterrorizaram. Vou ganhar porque, por circunstâncias, isso aconteceu. Porque esse tipo de comportamento, em vez de ajudar, na verdade, ele atrapalha. Ele gera uma ansiedade, de repente acontece... O Corinthians foi jogar lá, e a gente sabe a fase que vive o Corinthians. Menos de 5 minutos, eram 3 minutos de jogo, uma bola alçada na área, um cabeceio, quase saiu o gol do São Lourenço. E aí, se acontece isso com o São Paulo e sai um gol,
os jogadores com os nervos à flor da pele, com esse tipo de situação, vão ficar muito mais ansiosos. Quer dizer, então, ficaram com o Palmeiras, imagina? Quer dizer, não tem, então não traz benefício, não traz nenhum benefício. A propósito, é uma pena que isso se repita, porque a gente raramente vê uma manifestação da Secretaria de Segurança Pública, que no caso é o Estado de São Paulo, né? O São Paulo pertence a São Paulo. Você não vê também uma ação um pouco mais eficaz do Ministério dos Esportes para coibir esse tipo de comportamento. Isso é terrorismo. Isso é inaceitável. Sabe? Falam tanto de bullying, é tipo muito pior que um bullying. Não, e as frases, só medo... Eu não lembro qual era o cântico da torcida. Se perder não precisa voltar, se perder não precisa voltar. Quer dizer, então são cenas que se repetem e absolutamente nada acontece. Por muito menos eu já vi campeonato parar na Itália, eu já vi campeonato parar na Argentina. Então, o bom senso, que cuida de outras coisas, mas o sindicato, que tanto entrou em ação na época da Copa do Mundo, achando que era desumano jogar no calor de Manaus, é esse tipo de coisa que tem que tomar partido. Sabe? Tem esse tipo de comportamento torcida para o campeonato. Ou você muda esse estado de coisas, ou você vai continuar vendo dirigente sendo ameaçado, jogador sendo ameaçado. Os jogadores estão ali para cumprir o papel deles, que é jogar futebol. Ganhar ou perder faz parte do jogo. Ponto final. E o torcedor que paga o ingresso, ele vai para o estádio, ele sai triste ou ele sai alegre, no máximo bravo porque gastou um dinheiro e viu o time dele perder. Mas ele sabe desse risco. Quando ele compra um ingresso para ir a um estádio de futebol, ele sabe que ele corre risco de sair triste de lá. Se ele se predispõe a ir para a Argentina, assistir o São Paulo, e ele sabe que o São Paulo pode perder. Melhor não ir, Agora, né? daí ameaçar o jogador de morte porque não fez a alegria dele, isso é caso de polícia, Chico. Bom, Celso, boa noite, Michele. Boa noite. Boa noite a todos vocês. Eu já penso o contrário de você, eu acho que esses torcedores que aí estão não tem absolutamente nada que fazer na maldita da vida, porque eu vou te contar uma coisa, está preocupado, o país em crise política, em crise econômica, falta dinheiro para tudo, falta comida, falta água, falta uma porção de coisa, o cara perde 2 horas preciosas da vida dele, em vez de fazer um protesto, em vez de reclamar onde tem que reclamar, o cara vai reclamar porque o São Paulo está em crise. Que se dane o São Paulo, gente, vamos acordar, o futebol está lá, está no nível de diversão, mas não pode cegar as pessoas, não é possível. Esses caras vivem disso, vivem de receber de clubes ou juntar dinheiro de sócio para ir fazer essa palhaçada, essa palhaçada. O país está desmoronando, precisa da gente como cidadão e o cara perde 2 horas preciosas da vida dele para ficar falando, o time, se não ganhar vai morrer, se não ganhar vai perder. Isso não é nem bullying, isso não é terrorismo, isso é burrice, isso é um ato antipolítico. São pessoas que não estão nem aí com o que vai acontecer com o futuro de São Paulo, com o futuro do país. Estão preocupados com uma coisa que não tem a menor importância. Se o São Paulo for cair fora da Libertadores, o Rogério Ceni vai continuar jogando, esse senhor aí, o Ganso, vai continuar jogando, o Muricy Ramalho sai de São Paulo se quiser, e assim, não vai acontecer absolutamente nada, e você vai continuar torcendo para o São Paulo. Quer dizer, aconteceria assim, se a gente mudasse um pouco certas condições que a gente vive aqui na cidade de São Paulo, que são ruins, como metrô, como transporte, como asfalto, que é uma porcaria. Eu já perdi 3 calotas com o meu carro. Eu passo em buraco, as calotas, pumba, cai para fora. Dengue, agora tem dengue. Agora tem dengue, quer dizer, isso que é importante. Agora, se São Paulo perder a Libertadores, qual é o problema? Ganha a próxima. O importante é que está disputando. O Sanches, uma vez, falou uma coisa que ele tem razão. O negócio é disputar sempre a Libertadores, sempre. É isso que importa. O São Paulo não está numa fase boa, não está, perdeu para o Palmeiras perdeu para o Red Bull, quer dizer, é um time que está meio desfocado. Mas se perder a Libertadores, qual é o problema, meu? A vida continua. E outra coisa, só quero dar uma informação, que o negócio está feio para o lado de São Paulo. Além de estar uma crise técnica, esses caras aí vão fazer um protesto que não tem nada a ver, né? Que não aconteceu absolutamente nada, não vai subir nem cair o dólar, né? Imagine vocês se lembram do jogador Leandro Bonfim, que passou pelo São Paulo? Ele meteu um processo, hoje ele está jogando no Alveda,
lá da Arábia Saudita, é isso? Al-Veda, né? Al-Veda, da Arábia Saudita. E ele botou o CT do São Paulo no pau. Por quê, Chico? Por quê? Porque ele está pedindo grana. A causa dele já está a cerca de 530 mil reais. Então, a juíza Cristina Carvalho de Santos, da 10ª Vara do Trabalho de São Paulo, meteu, né, o registro da penhora em cartório do CT do São Paulo, o CT Formação de Atleta Presidente Laudo Natel. Nossa. Vejam vocês, a informação está no blog do meu amigo, o Luciano, o Luciano... Júnior? Júnior, não, o Júnior não, o outro, esqueci. O Luciano está no blog lá no UOL, o Luciano Borges, obrigado, desculpa, Luciano. Luciano Borges, grande meu amigo Luciano Borges, que esteve aqui outro dia conversando com a gente. Imagina, olha aonde chegou o São Paulo. Quando o Luizão botou o Corinthians, o Parque São Jorge na penhora, aliás, Nossa, eu lembro disso. a Fazendinha, caiu o mundo, virou manchete, Corinthians tem a Fazendinha penhorada, e o CT do São Paulo está penhorado, gente, o CT do São Paulo está penhorado, é o fim de feira completo, o São Paulo é um fim de feira. Só duas coisas rapidinho, antes de passar para a Michele. Eu falei do cântico da torcida, mas eu não lembrava, está aqui. Fome, sede e frio, se não ganhar, não volta para o Brasil. Então. Ele nem rimou. Frio com o Brasil. Quer dizer, os caras são... Eu não falei que os caras são burros? Os caras são burros. Ou também fazer uma rima. Coisa. É brincadeira. A Argentina está... O futebol consegue coisas curiosas. Aliás, mostra um poder financeiro muito grande. A Argentina está parada. Não teve nenhum voo hoje. Não teve nenhum voo hoje Brasil e Argentina. Só um. O do São Paulo. Só esse. Coisas do futebol. E o piloto não era argentino, lógico. Senão estava em greve. Bom, melhor que não largava o São Paulo lá, o avião continuava indo para sei lá para onde. Caía no Pacífico. Bom, até acabar o combustível. A enquete que está no ar no site gazetesportiva.net é sobre o importante compromisso que o São Paulo tem pela Copa Libertadores amanhã na Argentina. Nós queremos saber qual será o resultado da partida entre São Lourenço e São Paulo. Celso Cardoso, você que tem acertado muito os seus palpites, você acha que vence São Lourenço, vence São Paulo ou dá empate? São Lourenço. Também acho. Chico? Olha, o São Paulo tem que se dar por feliz se empatar. Essa é a grande verdade. Porque é um jogo dificílimo. O Petro esteve aqui domingo, no Mesa Redonda, e o Petro falou para mim, Chico, nós ganhamos lá no rabo. Ele usou essa expressão. No rabo, quer dizer que é na sorte, né? Que o elefante tem aquele, né? O bumbum grande, que então foi na sorte. O Corinthians ganhou na sorte do São Lourenço. Essa é a grande verdade. E o Petro, e qualquer jogador do Corinthians admite isso, até o Tite. Então você imagina o São Paulo jogando agora e jogando sem torcida lá. Agora com torcida. E esse estádio aí, só para quem não sabe, fica no meio da favela, viu? O Cristaldo teve aqui. Tem um favelaço lá em Buenos Aires, e esse tal desse lugar aí que é não sei o que lá novo, é lá no meio da favela. E os favelados não tem nada que fazer, vão ver o jogo. E aí é pressão mesmo, os caras vão lá para encher o saco mesmo. Às vezes nem torce para o São Lourenço, vai lá para encher a paciência. Então quer dizer que não vai ser fácil, o São Paulo está arriscado a levar um cacete amanhã, mas se empatar tá bom. Deixa para decidir depois. Tá certo, Chico Lang. Bom, então a gente quer saber a sua opinião. O resultado sai hoje, no final do programa. Jovens da Fundação Casa de Campinas e de Araçatuba tiveram um final de semana diferente. Foi na preliminar do jogo do último domingo entre Red Bull Brasil e Palmeiras, quando eles entraram em campo para decidir a final da 11ª edição da Copa Casa. Veja com Fernando Gavini. Estádio Moisés Lucarelli. De um lado, um time com as cores do Red Bull. Do outro, uma equipe alviverde como o Palmeiras. A partida aconteceu na preliminar do confronto entre os dois clubes pelo Campeonato Paulista. Mas em campo não estavam atletas profissionais, e sim internos da Fundação Casa, a antiga FEBEM. É a final da 11ª edição da Copa Casa, disputada entre Campinas e Araçatuba. As duas melhores equipes entre as 90 unidades da Fundação Casa espalhadas por todo o estado que participaram da competição, reunindo cerca de 1.350 jovens. O primeiro objetivo, na realidade, é possibilitar esses adolescentes na formação e contribuir com todas as áreas da instituição para que esse adolescente saia, passe um período muito rápido na instituição e que ele leve da instituição momentos felizes, né? E que a gente possa contribuir com toda a sociedade para ele não mais retornar à vida do crime.
Para participar da Copa, não basta ser bom de bola. É preciso ter bom comportamento e participar das atividades propostas pela Fundação Casa. Existe para esse adolescente uma agenda individual, onde ele participa da escola, participa de atividades de arte e cultura, educação profissional, educação física e esporte. Então existe uma agenda multiprofissional e ele tem que participar e de forma diretamente mesmo dessas atividades. De tudo. É um estímulo para esses jovens, né? A gente acredita que nesses anos todos a gente tem tido um retorno muito bom, né? Com essa participação no comportamento, na disciplina dos jovens, principalmente dentro das unidades. A produção deles nas atividades, o relacionamento, eu acho que melhora, de maneira geral, todo o ambiente do centro socioeducativo. Para os garotos, estar num estádio de futebol e pisar no mesmo gramado onde jogam seus ídolos é algo que nunca será esquecido. Muito emocionante, vendo os clubes grandes jogar. Fomos no Ribeirão Preto ver o Comercial, vemos o Corinthians em Capivariano, nós ganhamos lá também e viemos participar da final aqui, pegando os empenhos dos jogadores profissionais para nós estar jogando aqui dentro do estádio da Ponte Preta, né? Como não custa nada sonhar, a função de Zé Maria durante a fase final é observar para depois encaminhar os destaques da Copa Casa para fazer peneiras em clubes de futebol. Eu faço anotações dos nomes daqueles que têm alguma qualidade e no decorrer do tempo, do ano, né, a gente vai levando gradativamente nos espaços que a gente puder. Certamente chamou a atenção o camisa 11 de Araçatuba. Com um chute de fora da área, Denis marcou o gol da vitória por 1-0 sobre Campinas. O gol que deu o título de campeão da Copa Casa à unidade de Araçatuba. É muito emocionante, vemos treinando aí a semana inteira lá na Escola Mirim de Araçatuba. Agora para chegar aqui e fazer feio, não, nunca, né? Veio aqui para ganhar o título, né? E levar o título para casa sempre, né? Um dos dias mais felizes da minha vida, tá? Independente do que nós fez lá fora, aqui dentro é outro ritmo. Nós continuamos praticando futebol, tentando buscar um impossível nosso, que é sempre um futuro melhor, tá? Em um clube, em algum centro de futebol clube, assim, para nós estar disputando nossos campeonatos. Dia 26 de março é o dia do boxe no Brasil e a cidade de Santos foi palco de uma bela homenagem que reuniu 3 lendas desse esporte no país. Fernando Gavini acompanhou o encontro de Éder Joffre, Popó e Miguel de Oliveira. Dá só uma olhada. Homenagem em vida para quem fez tanta história. O monumento erguido em Santos é para celebrar 3 brasileiros que foram campeões mundiais de boxe. A escultura de 2,5 metros de altura tem os bustos de Éder Joffre, Miguel de Oliveira e Acelino Popó Freitas. A emoção está em primeiro lugar e a satisfação é enorme sendo homenageado. Isso não tem assim dinheiro que pague, isso não tem outro sentimento que um sentimento de um título mundial. Isso, para mim, é um campeonato mundial. Não dá para se medir, não dá para se calcular o valor disso, é imensurável isso. Gostou? Ficou parecido? Parecido? Faz tempo. Eu tinha cabelo aí, né? Cada um em sua época ostentou o cinturão de melhor pugilista do mundo. Éder Joffre foi campeão pela primeira vez em 1960 pela Associação Mundial de Boxe como peso galo. Em 1973, já como peso pena, faturou o cinturão do Conselho Mundial. Miguel de Oliveira foi campeão dos médios ligeiros também do Conselho Mundial em 1975. Já a carreira de Acelino Popó Freitas é mais recente. Ganhou 4 vezes o título por 2 categorias diferentes. Como superpena, ganhou o cinturão da Organização Mundial em 1999 e o unificou com o da Associação Mundial em 2002. Em 2004, faturou o título como peso leve da organização, cinturão que ele perdeu no ano seguinte, mas recuperou em 2006. A ideia do monumento do boxe partiu do empresário Pepe Alstucci, ex-boxeador e patrocinador de diversas modalidades em Santos. É evidente que homenageam primeiro porque eles merecem porque são uma referência a nível mundial
marcaram época, então não tenho a menor dúvida que merecem esta homenagem como atleta e por tudo que eles realizam pela nossa sociedade. A data de inauguração do monumento, 26 de março, virou o Dia Nacional do Boxe, por iniciativa de Acelino Popó Freitas, na época em que foi deputado federal. Exatamente o aniversário de Éder Joffre, que completou nesta quinta-feira 79 anos de idade. 79 anos? Não sabia que eu tinha tudo isso. Não sabia mesmo, juro. Mas é um baita presente, né? Belo presente, é. Numa festa como essa, muita coisa passa na cabeça dos homenageados. Um filme volta com tudo a lembrança dos tempos em que todos os dias subiam no ringue, seja para treinar ou para lutar. Volta tudo, cara, do começo, das maiores dificuldades, dos momentos inesquecíveis que você não esquece nunca mais. Eu consegui ganhar de pugilistas que eram reconhecidos no mundo todo e eu consegui quebrar a cara deles. Dá saudade? Dá saudade. Saudade que para Popó bate de um jeito diferente, já que ele está prestes a matar. Aos 39 anos, ele vai voltar ao boxe. A primeira luta deve ser em julho, na cidade de Santos. Levantar um pouco o nome do boxe, o boxe não parou comigo, eu que parei com o boxe. Então o boxe está lá quietinho lá, eu vou pegar ele de volta e dar umas porradinhas. Há quanto tempo estava parado? 2 anos para a luta de Michael. Quando eu voltei a lutar com o Michael, eu já tinha 5 anos parado. Aí eu voltei a lutar e agora eu tenho 2 anos parado. E eu acho que dá para fazer umas 3 lutas boas esse ano e ver o que é que vai dar para o ano que vem. Bom, meus amigos, vocês viram aí 3 heróis do boxe brasileiro. Sem dúvida nenhuma, eu colocaria, não foi campeão, mas pelo tudo que ele mostrou, o Maguila também a gente não pode esquecer, né? O trabalho que o Luciano do Vale, o falecido Luciano do Vale, fez com o Maguila foi muito bom, projetou bem o boxe brasileiro. Mas hoje eu acho que está acontecendo um fenômeno na sociedade brasileira que está passando meio assim, despercebido por muita gente, que é exatamente o número de academias que existem hoje em São Paulo, que está desenvolvendo bastante a arte marcial. E muitos meninos, garotos, estão começando a lutar boxe, coisa que não acontecia na época que o Éder Joffre era garoto, que o Miguel de Oliveira era garoto e que o Popó era garoto. São 3 gerações diferentes. O boxe foi sempre coisa de quem era meio que marginalizado pela sociedade, né? Então, era coisa de gente pobre. As academias eram todas elas muito precárias, né? Eu me lembro que tinha uma academia lá no centro de São Paulo, que você tinha que ir lá se quisesse lutar boxe, só tinha ela em São Paulo. Hoje não, hoje qualquer academia tem boxe para você treinar. E isso é legal, porque isso vai formar uma base boa para o boxe brasileiro. Já muita gente vai começar a parar de lutar MMA e vai começar a lutar boxe. Coisa que era o sonho do nosso querido Carolo, né? que faleceu já vai fazer uns 2, 3 anos atrás, que foi incansavelmente até o último dia da vida dele, ele ensinava boxe, e ensinava os fundamentos, a técnica do boxe. Mas isso é muito legal. Por exemplo, o Paulinho, meu filho, hoje luta boxe. Ele começou lutando Muay Thai e tal, aprendeu bem os fundamentos do Muay Thai, faltam 2 faixas pretas, 2 faixas para ele chegar na preta. Nossa. Mas hoje o negócio dele é boxe, ele adora boxe. E os colegas dele também, da idade dele, que tem 20 anos, estão lutando boxe. Quer dizer, nessa geração, da quantidade sai a qualidade. De repente surge um cara bom. E um bom daqueles mesmo que, talvez não, mas uma geração de gente boa. Como aconteceu com o automobilismo, que de repente, das nossas categorias aí de Fórmula Ford, não sei o quê, saiu o Senna, saiu o Piquet, né, saiu o Emerson Fittipaldi, saiu todo mundo. Quando você tem muita quantidade na mão, a qualidade vem. E eu acho que o boxe está começando a viver esse fenômeno. A volta do Popó é legal, bacana, o Popó é um símbolo, né? Mas ele vai voltar porque ele não aguenta ficar longe do boxe, né? Eu tenho 60 anos, vou fazer 61. Eu tenho vontade de voltar a treinar boxe, pô. É que... Você treinou agora faz uns 2 anos, né, Chico? Eu parei porque, por causa da artrose que eu tenho, que me judiava, né? Mas tirando isso, né? Porque você tem que ficar na ponta dos dedos. Como é que você fazia muito. assim, Chico?
Não, mas ainda dá para... Faz o Celso para ele assustar. Não vou fazer isso mesmo, coitado do Celso. Aliás, nós somos de peso diferente. Eu seria peso pesado, ele seria peso leve, né? Peso pena. Peso pena. Seria, peso júnior. Peso infantil. Não. Infantil não. Mas é legal, essa homenagem é muito bacana. E anote o que eu estou dizendo aí. Daqui um pouquinho vai começar a aparecer uma geração brava do boxe. Porque as academias estão proliferando e nelas o esporte está sendo bastante ensinado. O Celso até vai fazer boxe. Não vou. Estou respirando aqui. Vai bater. Dá para você pegar um fôlego? Faz uma corda. Claro. Faz 40 minutos de corda por dia. Eu quero ver se você não pega fôlego. Ou se pega. Tem muito jogador de futebol que não consegue pular corda por 40 minutos. Jesus amado. Tenta você pular corda 3 minutos sem parar. Faz uma brincadeirinha aí, pega uma corda e pula. Quem nem o Mike Tyson fazia, que fica pulando num pezinho, fica pulando no outro. Faz aí. Vai fazer um treino de boxe para você ver o que é um treino aeróbico. Pensa que andar na esteira, andar na esteira não é nada. Andar na esteira é fichinha, né? Fichinha. Vai pular corda, que nem esses caras pulam. Quero ver, sem deixar a corda cair. Naquele ritmozão gostoso, né? Vai lutar. Tipo rock. Vocês assistiram rock? Exatamente. É igual rock. Fica pulando por isso corda que eu corria. Se não desse para encarar no boxe, eu corria. Então, mas eu acho que é o seguinte. Pulando corda. O que é legal é o seguinte, é que não é só de futebol que o país vive. Hoje o boxe está crescendo e está ficando forte, está tendo uma base boa, por causa das academias que se proliferaram bastante. Isso é uma tese minha, né? Vamos ver se vai dar certo, né? Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro foram divulgados hoje os calendários das competições em 2016 e com isso os torcedores cadastrados já podem solicitar os ingressos. Assim como aconteceu na Copa do Mundo, o torcedor deve se cadastrar no site da organização, escolher os eventos que quer assistir e aguardar os sorteios das entradas. O primeiro deve acontecer no mês de junho, meu aniversário, do Chico e do Celso. O segundo sorteio deve acontecer no mês de julho e os resultados serão informados entre junho e agosto. 70% das entradas serão vendidas a brasileiros, com preços que variam de R$20 a R$1.200. Essa primeira fase de vendas será pela internet. Nas bilheterias, as vendas acontecem a partir de junho de 2016. O site para comprar as entradas é www.rio2016.com/ingressos. Você vai ver agora um encontro emocionante de atletas olímpicos e paralímpicos brasileiros com crianças da ACD, a Associação de Assistência à Criança Deficiente. A reportagem também é do Gavini. 2 medalhas de ouro e uma de bronze no Mundial de Piscina Curta em Doha no ano passado foram suficientes para transformar a nadadora Etiane Medeiros aos 23 anos num exemplo. Eu sou uma pessoa super cativante, assim, sabe? Eu gosto muito de ajudar as pessoas e estar aqui pra mim tá me ensinando muita coisa. Por conta das conquistas, Etienne foi uma das convidadas para fazer a Páscoa mais feliz de dezenas de crianças com deficiência ao presenteá-las com ovos de chocolate. Fico grata, é muito especial estar também vivenciando algumas coisas que não faz parte do meu dia a dia, né? Mas assim, a ACD tem um propósito muito legal, não só para ajudar as crianças com deficiência, mas também ligado ao esporte, né? Em seção ao esporte paralímpico. Isso é extremamente importante. Além de Etienne, vários atletas paralímpicos participaram do evento de Páscoa na ACD. Entre eles, Johansson do Nascimento, velocista medalha de ouro em Londres 2012, e Daniel Dias, que coleciona 11 medalhas paralímpicas, 6 delas de ouro. Exemplos fundamentais para as crianças por serem a prova de que é possível fazer sucesso na vida, mesmo tendo algum tipo de deficiência. Independente deles quererem ser atleta ou não também. É de mostrar para eles que eles podem ser campeões na vida. É isso que eu vou tentar passar isso para eles hoje, tentar mostrar para eles. Se eles quiserem, eles podem chegar muito longe. Eles podem até se espelhar na gente, a gente contar também um pouco como foi nossa trajetória de vida, muitas coisas que quando a gente era pequeno conseguiu driblar essa deficiência, esse olhar diferente que as outras crianças tinham pra gente, pode se espelhar e ver, isso é só uma diferença que eu tenho na vida, isso vai ser só um detalhe que não vai me atrapalhar em nada na vida. Os atletas visitaram diversas alas do hospital da ACD, despertando sorrisos e emoção por onde passaram. O pequeno Alisson, de 9 anos, teve a oportunidade de conversar com Daniel Dias,
e saiu inspirado do bate-papo. Dá vontade de ser atleta que nem eles? Sim. Do que você gostaria? Duas coisas, natação e atletismo. Pra gente é muito gratificante, pode ter certeza. Dia que valeu a pena e vai ficar guardado. Com certeza, sempre. Ainda mais ele dando entrevista, né? Pra mamãe é muito legal. A visita durou apenas algumas horas, mas cada momento, cada instante certamente será inesquecível. Não só para as crianças atendidas pela ACD, mas também para os atletas. O que você acha legal de ter pegado o autógrafo da Etienne? Bom, muito bom. Você é fã dela? Sou. Etienne, qual a sensação? Além do ovo, um autógrafo, o reconhecimento? Nossa, pra mim tá sendo uma experiência muito bacana, é totalmente diferente do que eu vivo, e assim, não tô só dando ovo de Páscoa, mas tô recebendo gratidão, sabe? Essa energia, assim, é muito legal. Valeu o dia. Valeu, com certeza. Fale com a gente através do Twitter do programa, twitter.com/gazetesportiva, e também visite os nossos blogs no site gazetesportiva.net, o blog do Chico Lang e Tenho Dito, do Celso Cardoso, Na Cara do Gol, e o meu blog Bela Jogada, tá bom? E eu quero mandar um beijão pro Juventus da Jacuí, que é o time de várzea lá de São Miguel Paulista. Tá toda a galera reunida assistindo Gazeta Esportiva, por isso que tá dando esse bope bacana. Obrigada, um beijo pra vocês. Michele, quero mandar um abraço pro professor Clóvis de Barros Filho. Foi meu professor. Eu não conheço o professor pessoalmente. Clóvis, foi. Mas eu acho ele um professor espetacular. De ética? De ética, né, da USP, é o diretor da ética da USP. Eu torço por ele muito e gosto muito das aulas dele, leio todos os livros dele. E é o seguinte, amanhã o seu São Paulo, se empatar, tá bom, professor, calma. Aliás, não vai arrancar os restos do cabelo que já me mostrou vários vídeos dele muito bacanas. Ele deu aula pra mim aqui na Tem um Casper sobre Libero. felicidade que é sensacional. É muito bom, muito bom. Qual? Sobre felicidade. Felicidade, sobre amor. Ele fala sobre tudo. Tudo. E gente, imagina, eu tinha aula com ele. Aula show. Beijo, professor. As críticas feitas pelo técnico do Flamengo, Vanderlei Luxemburgo, à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, renderam uma punição de 2 jogos ao treinador em julgamento no TJD do Rio na noite de ontem. Luxemburgo havia feito críticas à FERJ devido ao regulamento do Campeonato Carioca não permitir que ele utilizasse mais jogadores das categorias de base no torneio. No máximo, 5 jogadores juniores podem atuar no Estadual do Rio. Hoje, o Flamengo publicou uma nota de repúdio ao TJD e à FERJ pela punição a Luxemburgo, que não poderá comparecer aos vestiários nem comandar o rubro-negro nas partidas contra o Fluminense e também em Nova Iguaçu. Então, aí foi feita a nota de repúdio. Vocês concordam com o Luxemburgo? Deviam usar mais jogadores da base, Celso? Lógico. Deveria, aqui no Campeonato Paulista mesma já coisa limitaram. Também. Aí depois querem renovação. 25. Como é que você vai renovar se você não pode usar os caras da base? Não, mas aí tem que dar espetáculo para a televisão. Ué, o Corinthians está mesclando reserva com titular, o time do reserva do Corinthians é mais forte que o time do Palmeiras, pô. Se você botar no papel, o reserva do Corinthians é 500 vezes melhor que o titular do Palmeiras. Mas, na verdade, o Luxemburgo deu a cara para bater, foi punido. E só aqui ele também. foi punido. Aqui o Oswaldo Oliveira reclamou também da federação, o Tite reclamou, se me falha a memória. O Muricy Ramalho reclamou. Agora, quem tem que reclamar são os dirigentes. Quer dizer, o clube é quem na verdade, tem interesse nisso. É claro que é, entendeu? Então eles fazem um campeonato lixo, essa é a realidade. Aqui a gente não tem... A gente tem com compromisso aqui é com o jornalismo. Ponto. Então tem que ficar... O regulamento é ruim. É ruim. Tudo bem, então, calma. O campeonato vai começar agora. É verdade, sabe? Que fique bem claro para o telespectador. Porque jornalismo, existe jornalismo, um tipo de jornalismo que é isento e outro tipo de jornalismo que é interessado. Jornalismo aqui é isento. Então a gente pode falar do campeonato como ele merece. Claro que nós queremos o melhor futebol, o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista. Só que o Campeonato Paulista, ele é mal formulado. São 15 rodadas que não valem absolutamente nada. Tá. E aí eles não querem que os clubes priorizem outros campeonatos, como a Libertadores, por exemplo,
que, convenhamos, é mais importante hoje que o Campeonato Paulista, e obrigam os clubes a... que o brasileiro. É claro, e obrigam ali os clubes a colocarem 25 jogadores para escalarem os melhores. E aí colocam 4 jogos seguidos. E aí você corre o risco de... O Corinthians, por exemplo, fez 4 jogos numa semana. E aí não querem que a gente fale. Não, eu vou falar sim, óbvio que eu vou falar. Estourou o Luciano. E o Tite tem que levantar as mãos para o céu de só ter estourado o Luciano. Jogue suas mãos, né? De só ter estourado o Luciano, que poderia perder 3, 4 jogadores, porque a pré-temporada é mais curta, tem que jogar toda hora, e aí, sabe, a gente está falando de corpo, de físico, que não aguenta. Entendeu? E lá no Rio o problema é o mesmo. Por isso que o Chico reclamou. Queria aproveitar mais a garotada. E aí ele reclamou por quê? Porque ele é azedo? Não, porque tem razão. Tem razão. Agora, quem devia reclamar é o que você falou, são os diretores, os dirigentes. Tem que ir lá e brigar pelos clubes, mas não vão, porque tem interesse, né? Tem interesse em receber dinheiro antecipado, aquelas coisas todas que a gente já sabe que faz parte do universo da cultura, do folclórico futebol brasileiro. É a política. Bom, a bola vai rolar nesta noite pelo Campeonato Paulista. Entra a arte aqui, Boquinha, em jogo adiado da 12ª rodada, a Portuguesa, 17ª colocada com 12 pontos, enfrenta o São Bernardo, 18º com 11 pontos, daqui a pouquinho, às 7h30, em Bragança Paulista. Quem vencer vai deixar a zona de rebaixamento. O empate mantém as duas equipes na zona da degola. O Santos está perto de confirmar a chegada de 2 atletas e a saída do atacante Thiago Ribeiro. O destino dele será o Atlético Mineiro, que em troca mandaria para o Peixe o atacante Giovanni Augusto, autor do primeiro gol da Arena Corinthians, quando vestia a camisa do Figueirense, além do zagueiro Emerson. A razão da saída de Thiago Ribeiro são os altos salários recebidos pelo jogador no Santos, acima de R$200 mil. Valor aí que não faz parte da política da atual diretoria. Então a razão é esse alto salário dele. Thiago Ribeiro já acertou tudo com o Galo, restaria apenas o Santos se resolver com os 2 jogadores que viriam para o clube paulista. Numa situação bem mais tranquila, o Corinthians pode garantir amanhã na Arena em Itaquera contra o Danúbio do Uruguai uma vaga para a próxima fase da Libertadores. E é para casa do Timão que nós vamos agora falar ao vivo com ele, sexy, lindo, inteligente, competente. Põe na tela, João. Osmar Garrafa. Boa noite, Garrafa. Tô com saudade de você já. Você tá longe hoje, não tá aqui comigo. Tá certo, é isso, Shelly. Corinthians treinou há pouco aqui e encerrou os preparativos para a partida de amanhã, 10 da noite, aqui na Arena Corinthians contra o Danúbio. Aconteceu uma movimentação, como de costume, não mais rachão. Nos últimos treinamentos que antecedem as partidas, o técnico Tite não comanda mais rachão, e sim um trabalho técnico-tático. Foi isso que aconteceu e depois o Tite veio para a entrevista coletiva. Será o início do retorno, né, da primeira fase da Copa Libertadores da América. O Corinthians é líder do chamado Grupo da Morte com 9 pontos. Venceu as suas 3 primeiras partidas e agora começa com os jogos da volta, justamente com o patinho feio do grupo, o Danúbio, que não somou nenhum ponto até aqui. Mas tente falar para o técnico Tite que o jogo de amanhã vai ser tranquilo, que o Corinthians vai atropelar, que o Corinthians vai golear. Vamos acompanhar a entrevista coletiva do técnico Tite. Nós não vamos acompanhar a entrevista coletiva do técnico Tite, porque nós tivemos um pequeno probleminha técnico, Garrafa. Mas, Celso Cardoso, você acha que o Corinthians vai atropelar, assim, o adversário? Acho que não, né? O Corinthians sempre vai com muito respeito, né? O Tite nem poderia falar diferente. Não, promete uma goleada, alguma coisa... Depois toma. Não, mas não é falácia. O Corinthians teve problema com o Red Bull. Jogando com os titulares, empatou 0-0. Mas também não vai com força máxima em um jogo como esse, Sim, né? mas não importa, mas aconteceu. Quer dizer, então, o Corinthians tem que ter um discurso mesmo pé no chão. Ganhar por 5, 6 ou ganhar por 1-0 é a mesma coisa. O Corinthians pode até se classificar vencendo o jogo, porque qual é a situação? O Corinthians tem 9 pontos. Se ganhar, vai para 12. Então, qual é a situação que classifica o Corinthians? Uma vitória, por exemplo, do São Paulo contra o São Lourenço ou um empate? Celso, agora a gente tem sim o que o Tite falou. Vamos dar uma olhadinha? Decisivo, o último campeão uruguaio e está brigando pela liderança da competição também, que veio enfrentar o São Paulo e tomou um 4-0, porque tomou um gol a 1 minuto e meio de jogo e a sua linha de 5 montada teve que ser remontada e reestruturada taticamente, porque justamente tomou o seu gol no início.
mas que vai vir com uma proposta de contra-ataque, que nós devemos estar atentos a essa situação também, né? Fazer valer do nosso retrospecto em casa, mas ele só vai ser efetivo se jogar bem, se produzir bem, se for competitivo, se for concentrado, se mantiver o padrão de atuação. Terminada a primeira fase, os jogos de ida da fase de grupos, no chamado grupo da morte, está praticamente muito bem desenhado. Corinthians terminou essa etapa com 9 pontos e fica o Danúbio praticamente fora, está com possibilidade matemática, e São Paulo e São Lourenço brigando pela segunda vaga. Aqui você acredita essa boa campanha do Corinthians entrar nesse retorno com uma, entre aspas, com uma folga, com uma certa tranquilidade? E terminado também essa etapa, primeira da fase de grupos, quem mais te chamou a atenção, de um modo geral, na Copa Libertadores? Essa última, quando eu terminar a fase, eu te prometo que eu te respondo. É a primeira fase ainda, primeiro turno da primeira fase. Segundo, eu vou pegar uma pergunta que eu recebi antes do jogo contra o Danúbio. Ele disse assim, está sujeito a ficar, e pode, a 13 equipes ficarem com 12 pontos. Ainda continua essa possibilidade. O que eu não acredito particularmente. Mas eu não posso lidar com acreditar. Eu tenho que olhar, aí sim, o que os números dizem, as possibilidades reais. O crescimento da equipe, a gente correu muito. Atenção. Vai. Tá certo. Aí, portanto, Michele, a palavra do técnico Tite na última coletiva antes da partida de amanhã. O time está definido, os jogadores saíram daqui e já foram para a concentração no CT, que fica ali na rodovia Ayrton Senna. O Elias e o Gil são as novidades, retornaram da seleção brasileira. O time está pronto, né? A exceção feita ao Fábio Santos, que está contundido, e o Wendel mantido pela esquerda. O Corinthians vai com força máxima. Cássio, Fagner, Felipe, Gil e o Wendel no meio campo. Ralf, Elias, Renato Augusto e Jadson, no ataque, Emerson e Guerreiro. E você pode acompanhar aqui ao fundo, ó, estão testando o novo painel de LED do Corinthians. O placar eletrônico ainda não está pronto, né? Os dois maiores telões do futebol brasileiro, mas o painel de LED já está lá. Jogai por nós, Corinthians, amanhã, um atrativo a mais para quem estiver aqui na Arena. Serão mais de 30 mil torcedores para Corinthians e Danúbio, partida confirmada para as 10 da noite. Boa noite, Michele. Boa noite, Garrafa. Bom trabalho para você. Olha só, a gente deu uma informação aqui que o preço dos ingressos para os Jogos Olímpicos de 2016 já estavam à venda e tal. E o preço ia até R$ 1.200, vai até R$ 4.600, hein? De R$ 40 a R$ 4.600 os bilhetes aí para essa primeira fase. Eu só quero dizer uma coisinha assim, Fala, São Chicão. Paulo, que o Corinthians vai golear amanhã, viu? Vai golear, pode ficar sossegado. E olha, não estranhe se eu acertar o placar, 7-0, porque esse time do Danúbio é muito ruim. É muito ruim, o adversário é ruim, já perdeu lá, aqui vai perder também. O profeta falou. Voltamos a falar do São Paulo, que tenta afastar a crise amanhã contra o São Lourenço no estádio Novo Gasômetro, em Buenos Aires. O repórter Alexandre Silvestre acompanhou o último treino do tricolor antes do embarque para a Argentina. Fumaça no CT. Na véspera da viagem para a Argentina, onde o São Paulo joga amanhã contra o São Lourenço pela Libertadores, cerca de 50 torcedores da maior organizada tricolor, a Independente, demonstram um comportamento, digamos, bipolar. Apoiam, ameaçam, a bronca é com o time e não com o professor. Aliás, se depender do Allan Kardec... Muitas das coisas boas que aconteceram na minha vida, acho que foram em relação à confiança que ele me passou, em acreditar no meu potencial, no meu futebol. Então, o que eu tiver que fazer por ele, pelo São Paulo, estarei deixando minha vida dentro de campo, para que ele possa continuar conosco e possamos conquistar grandes títulos. Com Luiz Fabiano machucado, contratura muscular na coxa, Allan Kardec deve ganhar mais uma oportunidade para iniciar entre os titulares, tabelando no ataque com Alexandre Pato. Já nos conhecemos, eu sei o estilo que ele gosta de jogar,
Ele é um atleta que procura jogar muito próximo, fazendo 1-2, tabelas curtas. E ano passado nós conseguimos ter uma sequência muito boa dentro do Campeonato Brasileiro, atuando juntos. Porque eu acho que dentro das características nós conseguimos completar. Então ele sabe a minha maneira de atuar, eu sei como ele gosta de atuar. Então, se vier a acontecer mais uma vez essa dupla, nós esperamos que tenha sucesso, com muito companheirismo, porque foi assim que nós conseguimos bons resultados. Haverá mudanças, isso é fato. Muricy, no entanto, não confirma a saída de Paulo Henrique Ganso, como se especula, mas o maestro que anda desafinando corre um sério risco de perder a posição. Pessoas falam muito, mas se você pegar todos os scouts das partidas, ele é uma das pessoas que mais corre também, junto com outros atletas, então fica difícil falar, porque tudo que eu venho a falar aqui serão somente em defesa dele, pela qualidade que ele tem, pela classe que ele tem. Então eu acho que ele é uma pessoa que pode nos ajudar muito, mas eu acho que as mudanças na equipe não competem a nós atletas estarmos dando opiniões, até porque a comissão sabe o que é melhor de acordo com cada partida. Ganso, os laterais, alguém da zaga. Ninguém está garantido na equipe principal, no time titular. Afinal de contas, poucos têm agradado ao técnico e à torcida. Palmeiras agora, a grande novidade na academia de futebol foi a presença do mago Valdívia, mas ele não treinou com os colegas. Veja com Silvestre. Quarta-feira, o êxtase. Domingo, a deprê. Segundona de folga, reflexão, para na terça explicar o que aconteceu com o Palmeiras. Os 3 pontos do São Paulo ia valer da mesma forma com o RB Brasil e a gente não conseguiu. Temos que encontrar esse equilíbrio de quando perdermos uma partida não nos abatermos demais e quando vencermos uma partida já ter os pés no chão, ter tranquilidade para no próximo jogo já vencer de novo. Para o lateral direito Lucas, o Palmeiras está evoluindo. A vacilada diante do Red Bull serve de aprendizado. Não há necessidade de mudanças drásticas, não. O que faltou nesse jogo contra o que a gente perdeu foi justamente a intensidade que a gente teve de marcação no jogo contra o São Paulo. Criar, a gente criou. A gente tem jogadores de criatividade na frente, que tivemos chances de empatar o jogo logo no início do segundo tempo, mas o que faltou no primeiro tempo foi a nossa intensidade na marcação. Já classificado para as quartas de final do Paulistão, o Palmeiras quer, nas 2 últimas rodadas da primeira fase, melhorar na tabela geral. Passar o líder Corinthians não dá. O Verdão hoje está pela ordem atrás do Timão, do Peixe e do Tricolor. Contra o Mojimirim sábado, não conta com o zagueiro Tóbio suspenso. Zé Roberto machucado deve ser poupado. E Valdívia, de volta da seleção chilena, segue como incógnita. No jogo treino de hoje na academia, diante do Atibaia, o mago sequer figurou entre os reservas que foram para o campo. Mas, Celso, meu Deus do céu, hein? Quando jogará Valdívia? Que interrogação, como diria o Roberto Avalone, meu ex-companheiro de mesa redonda. Interrogação. Vou te contar uma coisa, tá difícil, é o enigma da pirâmide. Eu acho que tem que chamar... Onde ou quando? Onde, quando, aonde, como, por quê, tem tudo. Todas as dúvidas do jornalismo brasileiro, você tem que ser colocada, jornalismo brasileiro, da filosofia mundial, por que não do universo, Bóson de Higgs. É mais fácil explicar o Bóson de Higgs do que explicar o que acontece com o Valdívia. Bóson de Higgs é a partícula de Deus. É mais fácil explicar isso do que o que acontece com o Valdívia. O Ademir da Guia, com 73 anos, já fez 2 gols na nova arena do Palmeiras. E o Valdívia, com 73 anos, fez 2 gols, oficialmente. E o Valdívia nenhuma bola chutou na rede ainda. Nem sequer pisou, só o ano passado lá, jogou no sacrifício e não fez mais nada. Quer dizer, é brincadeira esse Valdívia. Nem o Bóson de Higgs, acho que é mais fácil explicar
a física quântica explica e o Valdívia eu não sei, mas fala mais nada. Bom, de qualquer forma, Chico, apesar de todos os problemas... Deixa eu só dar uma informação que me passa o Felipe Barbosa. O Valdívia correu no gramado depois desse jogo treino aí. Boa, Barbosa. Mas o Silvestre já tinha mandado a reportagem dele pra cá. Mas hoje, Valdívia correu no gramado. Uma salva de palmas. Aê, Valdívia! Grande Valdívia. E agora vai ficar uma semana pra relaxar. Agora vai ter que ir pra massagem. Vai fazer banheira, massagem. Vai fazer fisioterapia, é isso? Você que conhece. Fala, Celso. Você que já correu a maratona de Buenos Aires. 200 quilômetros. Eu acho que faz... Essa pegação no pé do Valdívia... Pegação não, Celso. Tem um quê de infelicidade também. Eu não acho que ele se machuque de propósito. Agora o chinelinho que não tem Eu não tamanho. acho que ele se machuque de propósito. É um chinelinho. Você tem todo um departamento médico acompanhando. Quer dizer, não é possível. Se ele está esse tempo todo fora... por má vontade, o Palmeiras já deveria ter rescindido o contrato dele há muito tempo. Celso, você Quer dizer, sabe então, bem. eu quero crer na seriedade das pessoas que acompanham o Valdívia. O Pato, por exemplo. Quanto tempo o Pato também não ficou parado jogando lá no futebol europeu? Sei, Celso, mas eu tô Agora engrenou. Uma vez eu perguntei pro Joaquim Gravo, o Joaquim Gravo falou assim pra mim, Chico, o cara, eu examino o cara, pra mim tá tudo bem. Aí eu falei, como é que tá ali? Tô com dor. Como é que eu vou escalar um cara que tá com dor? Vou liberar o cara que tá com dor. Dor é subjetiva, que nem disse o Godoy, fome é subjetiva, né? Calor é subjetivo, frio é subjetivo. Pode andar pelado na neve, de qualquer forma, é tudo psicológico. De qualquer forma, tem lugar para ele no time. Pronto para jogar, a 10 já está esperando por ele. Vem cá, fim da enquete de hoje do site gazetesportiva.net vai dar São Lourenço, hein? 41% dos votos. O pessoal não está confiando no São Paulo não, hein? Empate está 37%. Celso, obrigado pela sua participação aqui. Tem Jornal da Gazeta. Isso, nos vemos daqui a pouquinho. O Gamberini e a Estela já estão esperando. O Gazeta Esportiva, sobe som da musiquinha do final do programa, não tem. O Gazeta Esportiva termina aqui, E amanhã, 10h30, tem Super Esporte. Fique com o Jornal da Gazeta. Boa noite, tchau. Tchau.